A Imperium está com muitos descontos nessa Black Friday. Descontos fixos que podem chegar até 25% de desconto dependendo da coleção. Mas você pode conseguir mais 5% de desconto usando o cupom do canal Zubatata e mais 3% se for pagamento via depósito bancário. A Black Friday da Imperium se inicia no dia 5 de novembro e vai até o dia 27. Aproveite a oferta para completar o seu deck. Acesse o primeiro link da descrição e conheça a Imperium. Tier é a palavra em inglês para camadas, e nos jogos servem para classificar o nível de cada personagem, arma, magia ou, no caso dos card games, para classificar os decks. Os tiers geralmente vão de 1 a 4, sendo o tier 4 os decks mais fracos e o tier 1 os decks que dominam o meta. Mas de vez em quando aparece um deck que nem mesmo os desenvolvedores esperavam. Decks tão poderosos que fazem a empresa fazer listas de emergência para controlá-los. Esses decks que raramente aparecem são chamados de Tier 0. O nosso amigo Lovecraft BR resgatou esse tema lá na nossa live, pedindo para falar dos Tier 0s de Yu-Gi-Oh! E é eles que vamos conhecer nesse vídeo. Então já deixe seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para não perder nenhum lançamento. Agora sim, bora pro vídeo. Lembrando que um deck muito poderoso não quer dizer que ele seja um Tier 0. O deck nessa camada é um deck com um campo absurdo, inquebrável, que raramente falha. E claro, os decks FTK com alta taxa de acerto e vitória. Não é porque seu amigo passa com 2 negação no campo que você vai perder. Sempre existe um Kaiju ou Dark Ruler No More para te salvar. Agora, contra um deck Tier 0, talvez você nem tenha a sua vez. O primeiro deck Tier 0 do jogo foi o primeiro deck de Caos, que tinha um Dragão Imperador do Caos e o Soldado do Lúcio Negro, que em 2004 eram imbatíveis, pois tinham um grande ataque e eram fáceis de ser invocados. E além disso, desde aquela época, os melhores monstros eram de luz e trevas. Ainda tinha o Yatta Lockdown, que era fim de jogo para o oponente, pois descartava a mão dele e impedia ele de comprar cartas. Por isso, nesse ano, nasceu a lista de proibidos ilimitados. Depois disso, só em 2008 tivemos um novo Tier 0, o amado por muitos e odiado por mais ainda, o Teleport Dark Armored Dragon, ou como é mais conhecido, Teledead. Os decks desse grupo usam a carta Teleporte de emergência para fazer a invocação de um monstro psíquico regulador rapidamente, que geralmente era o Krebons. Os reguladores então eram usados com cartas como Malicious ou Herói do Destino para fazer invocação sincro, enquanto ao mesmo tempo colocava monstros de trevas no cemitério para fazer a invocação especial do Dragão Armado Negro, que era usado para limpar o campo do oponente e em seguida finalizar o jogo. Se feito corretamente, isso poderia ser feito até 3 vezes seguidas. Em 2009, no circuito Shonen Jump, os 8 decks do top 8 eram Teledead. Assim, finalmente, ele sofreu lista, banindo o Tele e o Dead. Para muitos, 2013 foi uma das melhores épocas do jogo. Para outros, enfrentar os Dragon's Rulers era um inferno dracônico. Tá certo que tinha um deck que rivalizava com os Dragões Soberanos, o também muito poderoso Spellbook. Então tem quem diga que os Dragon Rulers não eram Tier 0. Você acha que foram ou não? Comente aí embaixo. Mas de qualquer forma, vou mencioná-los aqui, porque cara, não dá pra negar que foi um dos decks mais marcantes de Yu-Gi-Oh! E com certeza um dos mais poderosos que já existiu.
Os dragões soberanos eram monstros de nível 7 que podiam se invocar da mão ou cemitério, contando que você banisse 2 outros dragões ou monstros do mesmo atributo que o dragão soberano. Além dessa facilidade de se invocar, eles tinham um grande efeito no cemitério, que permitia que você descartasse um outro monstro do mesmo atributo da sua mão. Ainda tinha mais, você podia buscar outro dragão do mesmo atributo quando eles eram banidos. Esses fatores todos combinados criaram um dos decks mais consistentes e poderosos que já existiu no jogo. Se não foi Tier 0 por causa dos livros de magia que tentavam rivalizar com eles, mas ficavam bem abaixo, com certeza eles foram soberanos por muito tempo. E até hoje muita gente tem muita saudade desses grandes dragões. Agora a Era Pêndulo foi uma das épocas mais conturbadas de Yu-Gi-Oh! Muita gente parou de jogar nessa época, assim como muita gente começou porque o Arc 5 se tornou bastante popular para um anime de Yu-Gi-Oh! Talvez porque tenha trago personagens clássicos de volta, mas falando no card game, um deck destacou muito, o Performapal Performage, ou simplesmente Pepe. O Pepe surgiu no final de 2015 junto com o Majespecter e o Cosmo, mas com esse tanto de candidatos fortes para o meta, foi o Pepe que se destacou, com pêndulos genéricos e estratégias diferentes. O fofinho mais infame, Camara Mágico Plush Fogo, seu parceiro Luster Pêndulo e depois o Camara Artista Feiticeiro Pêndulo serviam como as principais escalas pêndulos para a invocação do deck. O Pepe contava também com a força da fusão brilhante que trazia o Cavaleiro Gema Serafinita, que jogava facilmente os Camara Mágico de efeitos para o cemitério e depois, pelo efeito deles, você os trazia para o campo ou buscava um Camara Mágico do deck, tornando mais fácil ainda buscar o Plush Fogo. Trazer o Proeminência Ignister, o Draco Assassino Explosivo, para o campo era o desespero para o oponente, já que ele removia cartas do campo sem precisar de alvo. Os decks do oponente começaram a usar a Besta Natúria para parar o poderoso Pepe, mas o próprio Pepe fazia um Natúria muito fácil. Fora que graças à grande quantidade de invocação do deck, ele também podia fazer o Dragão Cibernético do Infinito. O deck fazia de tudo, impedia o oponente de jogar, tirava cartas dele do campo e ainda tinha monstros poderosos no extra. E como Performapal era um arquétipo de protagonista, sempre saíam cartas boas que podiam se encaixar no deck. A situação ficou tão caótica que foi uma das poucas vezes que eu vi a Konami dar satisfação aos jogadores por causa de uma banlist. Em fevereiro de 2016, o deck foi quase todo banido e limitado, apesar de ter continuado a aparecer outras listas por causa da facilidade da invocação pêndulo. O Pepe de 2015 a 2016 foi o que mais marcou, e a invocação pêndulo só foi parada quando a Era Link chegou e as escalas passaram a ser na zona de magias e armadilhas. Mas não pense que a Era Link impediu decks quebrados, pois logo no início da era, o Spiral, com o lançamento do Link Double Helix, era um dos decks que conseguia gerar vantagem de cartas absurdas, e com a participação do Dragão Firewall, o deck se tornou mais usado. No OCG, Spiral chegou a ser usado por mais de 90% dos jogadores. 9 em cada 10 duelistas estavam usando o deck em campeonatos oficiais. No TCG, eles tomaram lista de emergência e não foi tão absurdo. Então aqui ele nunca foi o grande Tier 0 como no OCG. Ele teve rivais à altura como o Pêndulo Magician e o True Draco. Mas responde aí, Spiral foi Tier 0 aqui ou não? Fica à vontade para falar dos outros decks que você considerou Tier 0, ou se algum desses aqui da lista você não considera. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.